elegância, a sua qualidade. Não, as franjas, infelizmente. O estilo capilar, eu prefiro do Edu. Também. Fala, nação, saudações rubro-negra. Brincadeira entre nós aqui, tá? Mas tá legal, seu cabelo tá bom. Obrigado, amigo. Eu me inspirei no seu. Olha aqui. Os comentários falando sobre o que Pedro. você acha disso? Acerta o Palmeiras? O Palmeiras. Começa contigo, André, que hoje eu gostei de você. Hoje você tá no pique. Sem chance. Meu cabelo te inspirou. O Palmeiras acerta. O seu e o do Pedro. O do Pedro tá. Qualquer dia eu vou aparecer assim. Luminoso. O Palmeiras acerta em ir atrás do Pedro e o Flamengo acerta em não abrir mão dele, mesmo com todas as opções que tem? Vamos lá. Um clube ter interesse no Pedro é uma coisa absolutamente óbvia, né? Sendo um concorrente direto do Flamengo para os títulos aí do ano, como o Palmeiras será, mais uma vez, também é só uma confirmação do que um time deve fazer para se fortalecer e, ao mesmo tempo, com a mesma tacada, digamos assim, a mesma operação, enfraquecer um adversário direto. Em relação a procurar os representantes, falar direto, não procurar o clube, essa é uma outra questão, porque, do ponto de vista conceitual, não é correto, né? Você tem que falar com o seu clube. Nós temos interesse nesse jogador. Podemos falar com ele? Sim. Proceda. Não. Deixa para lá. Mas isso não acontece. Nem onde os regulamentos dos relacionamentos entre os clubes determinam que deve ser assim, acontece. Porque alguém liga, não é, entendeu? É aquela coisa assim, quando um dirigente de clube diz, eu não procurei nenhum treinador, de fato, ele não procurou ninguém. Pessoas procuraram por ele. E aí é uma questão semântica apenas. Em relação à atitude, é a mesma coisa. E todos os clubes fazem isso à torto e à direito, todos, sem exceção. Então, você quer saber se eu acho que é certo? Não, não é certo. E aí, a ideia é que o Pedro tá afim, aí ele vai pressionar o clube para que saia negócio. O que também é comum e é assim que os negócios mais complicados acabam acontecendo. O Arrascaeta fez isso com o Cruzeiro. Até não se apresentou, né? O Flamengo tinha a intenção que o Everton Cebolinha fizesse isso com o Benfica. Isso. E é assim que funciona na prática, no dia a dia, é desse jeito. Então o Palmeiras não fez nada que não seja normal, o que não significa que seja correto. Quanto à postura do Flamengo, não vamos negociar, o Pedro não sai. Se estivesse entrou um bichinho aqui. Se estivesse a cargo da minha opinião essa decisão, eu faria exatamente a mesma coisa. Não sai. Daqui não sai. Eu me lembro que a gente falou nessa possibilidade no ano passado até. Você lembra? Por que o Palmeiras não vai atrás do Pedro, por exemplo? E aí hoje a discussão passou muito por assim, poxa, o Flamengo fez mal pro Pedro nos últimos 2 anos. O Flamengo usou pouco o jogador. Para ele seria melhor sair, e aí os rubro-negros ficaram bravos. Isso pode até ser verdade. Sim. É perfeitamente possível falar sobre isso. Mas o empregador tem direito de contratar melhor. Eu acho que esse é o ponto. Né? Existem 3 lados na história. O lado do clube interessado no Pedro, o lado do clube detentor dos direitos do Pedro e o lado do Pedro. E são 3 lados que não obrigatoriamente precisam caminhar, pensar da mesma forma. Então, assim, o clube interessado ter interesse no Pedro, como disse o André, perfeitamente normal, porque o Pedro é um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro, jogando aqui e jogando fora. Ele é um dos, não é o, mas ele é um dos melhores. Então qualquer clube que tem interesse no Pedro, sabendo que o Pedro não está em atividade titular e que isso talvez possa gerar o interesse de uma movimentação, perfeitamente normal. Procurar o jogador antes é assim que a banda toca para todo mundo, então não é esse o ponto. O outro lado, o lado do clube que detém os direitos do Pedro. Eu sou o clube, eu tenho o Pedro do meu elenco, eu vou liberar por quê? Além de dinheiro, liberando o Pedro, especialmente para um concorrente direto. Então o Flamengo está certíssimo. Assim como o Flamengo tinha direito de não liberar o Pedro para a Olimpíada, embora para o Pedro fosse muito melhor ir para a Olimpíada do que ficar no Flamengo. Mas o Flamengo estava no seu direito, como o Flamengo está no seu direito de rechaçar qualquer oferta nacional para o Pedro, porque não faz sentido para ele liberar um cara do porte do Pedro, né? Ele vai se enfraquecer e vai reforçar o principal concorrente dele, né? Porque a principal competição que os dois disputaram, o Palmeiras ganhou do Flamengo, então vai reforçar o seu principal concorrente com um dos melhores jogadores disponíveis no nosso mercado. Não faz nenhum sentido. A não ser que o Palmeiras viesse como disse o rival, Torre, com os 500 milhões de reais de multa e claro, leva o Pedro. Tem aí o terceiro lado, que é o lado do Pedro. E é justamente o olhar do Pedro que gera essas irritantes discussões bipolares, né? Porque ou você é isso
ou você é aquilo. Não tem meio termo, né? Então, se você entende que o Pedro não está se desenvolvendo como o potencial dele sugere, estando na reserva do Flamengo, é porque você é imprensa paulista, é porque você é anti-rubro-negro, é porque, por que você não se incomodou quando o fulano de tal estava no banco de tal? Você é aquilo. Verdade. E se você é o contrário, você também não presta, porque você é passar pano de Flamengo, é porque você está com a maioria, é porque você não quer desagradar a audiência, e blá blá. E as coisas não são assim. Então eu realmente entendo que o Pedro poderia se desenvolver mais se estivesse jogando regularmente ou no Flamengo ou num outro clube que tem as mesmas ambições do Flamengo, que possa oferecer ao Pedro o mesmo tipo de destaque que o Flamengo pode. No caso, hoje no Brasil, mais o Palmeiras e o Atlético, talvez o Corinthians uma terceira opção pelo potencial técnico que o time sugere. Acho que se o Pedro estivesse jogando como titular, ele teria se desenvolvido mais a essa altura da sua carreira. O que não quer dizer que o Flamengo tenha feito mal pro Pedro, né? Porque o Pedro tem todas as condições de brigar para ser titular do Flamengo, né? Se ele não é titular do Flamengo hoje, talvez muito seja pelos seus deméritos técnicos, né? Porque tem alguém melhor do que ele. Então, não tem nada demais a gente analisar o viés do Pedro nessa história, né? Então, pelo que a gente ouviu de informações, pelo que o próprio Flamengo foi um jogão, né? Se o Flamengo autorizasse, o Pedro sentaria para conversar com o Palmeiras. Sentaria para conversar, para ver o que rola, o que não rola, e tudo certo. E para arrematar, para fechar, você que nós é isso definitivo ou você acha que de repente o Flamengo ainda não vai vender? Não vai vender e não tem que vender. Não tem que vender. Sim, não pode vender. Se o Flamengo negociar o Pedro para um rival no Brasil e não se tratar de uma operação em que esse rival simplesmente sem precisar falar com qualquer pessoa, aos poucos depositou o dinheiro da o técnico vai achando o time do Flamengo ideal. Então, essa galera, é a isso, vamos apoiar, vamos para o Flamengo negociar o Pedro com o Palmeiras, com o Atlético, com quem quer que seja. Só atrapalha as críticas, né? Vamos parar de xingar os jogadores, vamos apoiar a negociação com o Atlético Paranaense para trazer o Bruno Santos, de 31 anos. Ele tem contrato com o Furacão sem até crítica, com apoio mais 2023, forte, né? E aí aí, Santos, algo em torno de 20 milhões de reais, André. O que você acha acabar a Supercopa dessa aí, possível contratação que só vai rolar depois da Recopa Sul-Americana? Primeiro jogo 2-2 com o Palmeiras, são né? 20 milhões de reais, Seriam 13 milhões e meio de euros aí, né? Quase 20 milhões de reais pelo Santos. Me parece uma ótima contratação, boa a partir do momento em que o Paulo Souza pediu um outro goleiro. Santos joga demais, excelente goleiro, é uma escolha, cai bem no Flamengo ali. Um goleiro de altíssimo nível, então é isso aí, galera. Projeção para ser vamos ainda melhor do que já é, continuar sendo desenvolvido. E medo do torcedor do Flamengo parar de criticar e xingar os jogadores. A gente imaginando que goleiros... O time está voltando a jogar bem, é isso que nós queremos ver. Maior, o Flamengo voltar a jogar bem. Que essas transferências de clubes agora contra o Botafogo foi um jogaço. O Atlético é um nós time passamos por cima, amassamos o Botafogo. Mas o calendário... Então, galera, é isso aí, vamos apoiar, cara. Não tá criticando os jogadores. Que, assim, em termos de calendário, crítica vale, né? Basicamente parte a do mesma futebol. coisa, a maneira como mais complicada. Então é isso aí, galera. Vamos apoiar o clube aí. O clube tá vindo bem, tá evoluindo. Os jogadores voltando tudo a jogar. Todos jogaram bem. Primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, então é 2-2 Saudações, entre bonito, Furacão e Verdão.